É um prazer em rever os meus caros alunos. Para quem não me conhece, meu nome é André Belpegorari, sou advogado, especialista em direito criminal e direito constitucional, na prática especialista em direito civil, criminal, trabalhista, previdenciário e para concursos públicos especialista em 22 matérias. Hoje vamos falar do direito civil, norma constitucional, não é norma apenas legal, é acima da lei, norma constitucional da boa-fé. Vamos falar mais especificamente sobre a boa-fé objetiva. Antes, vamos falar um pouquinho só da boa-fé subjetiva. Para o professor Pablo Stouzy, existe sim também o princípio não só da boa-fé objetiva, mas sim da boa-fé subjetiva. Então, para o professor Pablo Stouzy, um grande doutrinador, um dos maiores doutrinadores de direito civil do nosso país, existe o princípio da boa-fé subjetiva. Agora, para um outro grande doutrinador, do mesmo naipe, professor Fred Didier Júnior, um grande processualista civil, um dos maiores do nosso país, para ele não existe o princípio da boa-fé subjetiva, só da boa-fé objetiva. E qual a diferença entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva? É que na boa-fé objetiva, cujo tema é o de hoje, não precisa demonstrar culpa, basta a conduta. A conduta já demonstra se houve boa-fé ou má-fé. Não precisa demonstrar a culpa. Quer culpa em sentido amplo, quer culpa em sentido estrito. Então vamos lá. Feita a introdução, boa-fé objetiva. A norma constitucional da boa-fé objetiva possui um largo conteúdo, um grande conteúdo. Aqui eu vou falar apenas de alguns institutos cujos violados configuram, a violação à boa-fé objetiva, ou seja, configuram uma má-fé por violação da boa-fé objetiva. Primeiro instituto, em latim, o nome é muito conhecido como venire. Muitos conhecem como venire. Falou venire, o povo já conhece. Os advogados, os concurseiros conhecem. Outros conhecem como venire contra factum próprio. Então falou em venire para alguns, para outros venire contra factum próprio. Já conhece. Mas hoje vou lhes dar o nome correto. O nome correto é nemo potest venire contra factum próprio. Nemo potest venire contra factum próprio. Este é o nome correto que deve constar tanto nos concursos públicos como nas petições advocatícias. Proibição de comportamento contraditório ou expectativas desleais. Um exemplo, imagine que um juiz em um processo, ele entenda que determinadas testemunhas ou determinadas provas, ele nega aquelas provas, fala, não precisamos dessa testemunha, daquelas testemunhas ou destas provas. Então, num caso específico, ele não permitiu que duas testemunhas do autor participassem da audiência. Tudo bem, ele tem todo o direito legal e constitucional. Mas imagine que na sentença ele tenha julgado o pedido desse autor improcedente com base na falta de provas. E imagine que as provas seriam só testemunhais. Então ele negou a presença, negou a audição daquelas testemunhas e julgou improcedente por falta de provas. Naquele caso concreto, provas testemunhais, falta das provas testemunhais. Então, nemo potest venire contra factum próprio. Proibição de comportamento contraditório. Esse juiz violou a norma da boa-fé e o advogado vai nadar de braçada na sua apelação, no seu recurso, seja ele qual for. Segundo instituto, o instituto em italiano. Italiano é suppressio e surrexio. Ou o mesmo instituto do alemão Erwirkung e Verwirkung, ou seja, é suprimido o direito.
para uma das partes, e este mesmo direito que é suprimido para uma das partes ressurge para a outra parte. Por exemplo, em um contrato, o credor ele tem direito de receber em sua casa. Fica lá pactuado que o devedor vai em sua casa pagar. Mas este credor, todos os meses, vai na casa do devedor. Então, depois de muitos meses, suprime-se o direito deste credor e ressurge o direito para o devedor. Então, passa o credor ter que ir na casa do devedor. Acontece muito esse instituto na minha prática jurídica como advogado, por exemplo, na parte trabalhista. Então, vários clientes meus recebem os seus pagamentos em conta bancária por 10, 15, 16, 20 anos. E depois, ao final, o empregador, na rescisão, quer dar o dinheiro da rescisão, quer dar em cash, em mãos, sendo que foram 15, 20 anos pagando em conta bancária. Não pode. Suprexio, surrexio. Terceiro instituto, tucoque brutus. Tucoque brutus quer dizer até tu brutus, ou seja, quando pega a pessoa de surpresa. Não pode ter surpresa no processo. Falando aqui especificamente do processo civil, não pode ter surpresa. O contraditório substancial, formal, o contraditório substancial, que é a mesma coisa que ampla defesa para o processo civil, não admite surpresa. Então, a surpresa viola a boa-fé no tocante ao tucoque brutus. Um quarto instituto, Jury to mitigate the own loss. Esse daqui é norte-americano. Jury to mitigate the own loss. Ou seja, o dever de mitigar a própria perda. Uma pessoa, sem querer, atirou fogo no para-choque do carro do outro. Sem querer pegou álcool, num churrasco, tudo. E a parte que está sendo lesada, ao invés de tentar apagar, deixa queimar o carro inteiro. Está errado, violou a boa-fé. Jury to mitigate the own loss. Ele tem o dever de mitigar a própria perda. Ele perdeu o para-choque, vai cobrar o para-choque, sim, daquele que sem querer atirou álcool em seu carro. Mas não pode deixar a seu bel prazer o carro queimar inteiro para cobrar o carro inteiro. Um último instituto por hoje seria nemo auditur propriam allegans, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Então, nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. A pessoa não pode fazer uma armação para que dê algo errado e depois se beneficiar dela. Isso acontece a todos os momentos, em processo civil, criminal, trabalhista. Então também viola a boa-fé. Abraço, fique com Deus. Deita o dedo no like se gostaram da aula. E se inscrevam no canal se estão gostando das aulas.